eu posso aumentar a minha chance naturalmente de engravidar? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Luiz Eduardo Campos de Carvalho, médico especialista em fertilidade e reprodução humana. A resposta direta para isso é: não existe uma fórmula mágica, né, que eu consiga aumentar a minha chance natural de engravidar. Mas existem algumas coisas que eu posso planejar, se possível. Então, de uma maneira geral, né, bem simples, isso vale tanto para o homem como para a mulher. Então, acho que a principal questão, primeiro, hábitos saudáveis, né? Então, ou seja, é a questão de atividade física, no sentido de você reduzir o risco, por exemplo, de obesidade ou de sobrepeso, porque a obesidade e sobrepeso, ela pode interferir diretamente na fertilidade, tanto do homem como da mulher, né? No caso do homem, quando você tem homens aí que têm sobrepeso, isso pode ter um impacto, por exemplo, na produção de espermatozoide, porque acaba que a gordura, ela acaba, de uma certa forma, metabolizando a testosterona de uma forma diferente. E eu posso, eventualmente, ter um impacto direto na questão da produção de espermatozoides, e isso diminuir aí, eventualmente, a chance natural de uma gravidez. Por outro lado, a mesma coisa em relação à mulher. Então, mulheres eventualmente que têm sobrepeso, obesidade, elas também têm uma diminuição natural da gravidez, porque isso interfere diretamente no processo da ovulação, né? Então, eventualmente, eu posso também ter um impacto direto na fertilidade. Então, a outra coisa que é muito importante, um tema um pouco delicado, é um comportamento sexual de risco, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que existem doenças sexualmente transmissíveis que elas impactam diretamente também na fertilidade, né? Também do homem e da mulher, mas principalmente na mulher, existem algumas bactérias que podem ser transmitidas pela relação sexual, que elas vão, na verdade, causar uma inflamação e uma alteração nas tubas, ou seja, né, nas trompas ou nas tubas, que é justamente o órgão onde o óvulo encontra o espermatozoide. Então, eventualmente, né, aquela mulher que, quando eu falo um comportamento de risco, no sentido de que ela tem relações sexuais aí com múltiplos parceiros ou mais de um parceiro, sem uso do preservativo, por exemplo, ela tem um risco de ter uma contaminação, eventualmente ter uma alteração, e isso vai impactar diretamente na fertilidade. Por quê? Porque eu vou ter aí uma alteração na tuba, que é um dos órgãos mais importantes para acontecer a fertilização natural. Então, o importante, justamente no caso, nesse sentido, o que previne isso é justamente o uso do preservativo. Para vocês terem uma ideia, em mulheres jovens, mais ou menos 30% das causas estão associadas diretamente a essa questão das tubas, né? Ou seja, então é bem importante. E no caso do homem também, né? Eu posso ter bactérias que inflamam o testículo e eventualmente causam uma alteração também na qualidade do sêmen. Então esse comportamento, né, sexual, ele é algo que pode interferir diretamente na questão da qualidade tanto do sêmen como na questão aí, principalmente das tubas. Uma outra coisa muito importante é em relação à alimentação. Você ter hábitos saudáveis alimentares, isso também impacta diretamente na fertilidade. Hoje a gente tem muitos assuntos aí sobre microplásticos relacionados a impacto na fertilidade do homem. Enfim, né, existe uma outra questão aí relacionada a substâncias que estão associadas principalmente a produtos que são industrializados, embalados em plásticos. Existe uma substância que chama bisfenol, que na verdade, de uma maneira bem simples, é uma substância que ela é absorvida pelo intestino, ela tem uma estrutura meio semelhante aos hormônios. Então, tanto no homem pode interferir na produção do espermatozoide, e por incrível que pareça, essa substância está associada, no caso das mulheres, a um risco maior relacionado tanto ao ovário policístico, que é uma doença que interfere na ovulação, como no caso de endometriose. Então, na verdade, é justamente isso, ou seja, eu ter hábitos saudáveis alimentares, no sentido principalmente de evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, industrializados. Isso ajuda, né, tanto na questão do controle, como eu falei, da obesidade, mas principalmente relacionado a isso. Por último, né, quando a gente vai fazer um planejamento, a gente deveria ajustar algumas questões relacionadas a algumas vitaminas. É importante a mulher avaliar, por exemplo, a questão da hormonal, principalmente do caso da mulher, da tireoide. Então é importante você fazer uma avaliação pré-concepcional, ou seja, você procurar o seu médico para que faça uma avaliação e alguns ajustes, seja no nível da vitamina D, seja no nível, por exemplo, do ferro. Então é importante, né, você fazer uma suplementação do ácido fólico, que diminui o risco de algumas malformações. Então, uma maneira meio simplista também para finalizar, essa consulta pré-concepcional, ou seja, você fazer uma avaliação antes de iniciar esse processo de tentativa natural,
isso pode também ajustar algumas coisas e aumentar a sua chance de engravidar naturalmente. Bom, se você gostou do nosso vídeo, deixa seu comentário. Se não fez a inscrição ainda no nosso canal, faça e indique eventualmente para outras pessoas.